Bom dia, meu amigo irmão. Bom dia, minha amiga irmã. Como vocês estão? Graças a Deus, mais uma manhã nós estamos aqui. Mais uma vez que nós temos o privilégio de falar as mesmas coisas. Graças a Deus, nós estamos aqui, o nosso coração cheio de gratidão. Mais uma manhã que nós estamos aqui e amamos estar aqui. Graças a Deus, nessa manhã o meu coração está agradecido por esse espírito de voluntariedade que tem tomado o meu coração. E se você nessa manhã também está ouvindo esse áudio, é porque esse espírito de voluntariedade, ele também tomou o seu coração. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. A palavra de Deus, ela mostra uma direção que não é por força e nem por poder, mas é pelo meu espírito. Graças a Deus, a obra de Deus, o mover de Deus, aquilo que Deus planejou fazer com essa terra e para o homem. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada nem por força, nem por poder, mas é pelo Espírito dele, mas é pelo meu Espírito, nem por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito. Graças a Deus, isso é tão contrário diante de tudo aquilo que é o nosso entorno, né? Não é por força e nem por poder, mas é só no reino de Deus. Porque no reino dos homens é por força e por poder. Eu louvo a Deus que a palavra de Deus ela deixa claro, né? Que existe dois reinos. Existe o reino de Deus e existe o reino dos homens. A palavra de Deus deixa claro, né? Que uma das necessidades que nós, como seres humanos, precisamos entender é que a palavra de Deus registra que o Altíssimo, ele tem domínio sobre o reino dos homens. Então, no reino dos homens é por força e por poder. E os maiorais, né, é que governam sobre os demais. Esse é o reino dos homens. É uma direção totalmente contrária àquela que é a direção dada no reino de Deus. Então nós temos, meu amigo irmão, minha amiga irmã, essas duas realidades à nossa frente. E todas são reais, né? Existe o reino dos homens. Deus ele permitiu que nós nos organizássemos, que nós nos estruturássemos. Deus permitiu que nós existíssemos tal como nós estamos hoje existindo. Mas há um anelo no coração de Deus, que esses homens que compõem o reino dos homens, eles entendam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Isso é o que nos diz a palavra de Deus, para que fiquem cientes de que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E uma das características, o desejo de Deus, né, é que esse espírito de voluntariedade com que ele governa o seu reino, essa porção da palavra diz que não é por força e nem por poder, mas é pelo meu espírito. Ela diz respeito à maneira como Deus governa o seu reino. O reino de Deus ele é feito por meio da ação do Espírito Santo no coração do homem. E Deus espera, né, que essa mesma forma de governo, ontem nós falamos sobre o governo teocrático, nós temos o governo, o reino dos homens, ele é governado pelo regime democrático. E o reino de Deus, ele é governado pelo regime
teocrático, né? O que Deus espera é que o reino dos homens recebam a influência direta da teocracia, ou seja, governo direto de Deus. E como que Deus faz isso? Deus faz isso por meio desse espírito de voluntariedade. Nessa manhã, meu amigo irmão, e eu estou aqui no reino dos homens, tendo a realidade do reino de Deus. Esse é um grande marco na nossa vida. Essa é a consciência que esse espírito que hoje habita o homem traz para cada um de nós. Essa é a consciência do Evangelho. Nós somos habitados pelo Espírito de Deus e voluntariamente nós aqui estamos escolhendo, é uma escolha pessoal que se faz, escolher andar, mas sendo governados por Deus. Então, esse é um privilégio. Esses dias nós temos tocado nessas questões, primeiramente, né, do que aconteceu conosco, este privilégio de nós estarmos existindo aqui, agora como um filho de Deus. Graças a Deus, como eu louvo a Deus por aquilo que Deus tem mostrado para nós, né? Com relação ao que aconteceu conosco. O que aconteceu conosco, meu amigo irmão, minha amiga irmã? O que aconteceu conosco foi que um dia nós ouvimos a palavra de Deus e essa palavra que nós ouvimos, ela se tornou o evangelho da nossa salvação. Por que ela se tornou o evangelho da nossa salvação? Porque ao termos essa experiência com a palavra de Deus, nós, essa palavra ela se tornou a graça de Deus na verdade. E, e Efésios capítulo 1, versículo 13 fala que quando nós ouvimos e entendemos a graça de Deus na verdade, essa palavra que nós ouvimos, ela se tornou o evangelho da nossa salvação. Por que, ele se tornou o evangelho da nossa salvação? Porque quando nos foi dado a graça de crermos naquilo que nós não vemos, de nós sentirmos aquilo que né, não é palpável com as mãos físicas, a palavra de Deus diz que naquele momento que nós cremos e nós recebemos esse Senhor na nossa vida, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. O que aconteceu conosco o que é ser selado com o Santo Espírito da promessa? Esse Santo Espírito é a promessa deste Consolador. O Santo Espírito da promessa, ela está relacionada com aquela promessa que o Senhor fez para os seus discípulos. Quando ele estava para ser morto, ele falou com os discípulos que eram para que os discípulos, ele ia voltar e que ele iria receber os seus discípulos para si mesmo, para que onde ele estivéssemos, nós estaríamos também. Então esse Santo Espírito da promessa é o Espírito de Deus que hoje ele entra no coração do homem. E a palavra de Deus diz que quando esse Espírito ele entra no coração do homem, há um boom neste momento. Naquele dia, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que a palavra de Deus diz que e viremos para ele e faremos nele morada, naquele momento houve um boom na nossa vida e nós passamos de um mortal normal para nos tornarmos um filho de Deus. E nós estamos caminhando nessa direção, agora falando que, tocando em pontos que é a essência do Evangelho. E uma das coisas que é a essência do Evangelho, que nós estamos falando, que o Espírito Santo está rogando para que nós entendamos essas preciosidades. A palavra de Deus fala sobre preciosas e muito grandes promessas
E dentro dessas preciosas e muito grandes promessas está nós percebemos essa essência de que há um espírito no homem. E tudo isso que nós temos falado nesses dias, meu amigo irmão, é para planarmos esse caminho, né, em direção a essa compreensão de que agora nós somos filhos de Deus. Agora sim nós estamos no reino dos homens, mas nós estamos tendo a realidade do reino dos céus. E tudo isso que tem sido falado, aquela experiência, né, de Salomão, que ele percebeu que o homem foi criado perfeito, mas ele se envolveu com muitas complicações. Aquela experiência de Agur, de estar angustiado e exausto, porque ele não tinha o conhecimento do santo, porque ele não tinha o conhecimento de Deus. Agur, ele se envolvia com situações que o desfigurava como filho de Deus. E nós estamos vendo, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que cada um de nós agora que nascemos de Deus, nós estamos caminhando numa direção. A palavra de Deus mostra essa direção final para todo homem. Eu gostaria nessa manhã, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que você abraçasse essa realidade, porque isso vai te fazer bem, isso vai te trazer saúde. A proposta do Evangelho de Deus, meu amigo irmão, minha amiga irmã, por meio da regeneração. O que é a regeneração? É um novo nascimento. A proposta do Evangelho de Deus, meu irmão, levando a mim e a você a ter essa experiência de existir como um regenerado, creia, é nós sermos entregados para Deus. A palavra de Deus, ela mostra que existe duas realidades. A primeira realidade é nós sermos lançados à nossa própria sorte, que é aquele princípio que nós falamos no primeiro momento, entregues ali à lei moral de Deus, mas com a nossa independência de podermos, como livres, fazer as nossas escolhas. Aí o primeiro momento acontece de muitas das vezes nós sermos lançados à nossa própria sorte. Existem esses extremos. Em primeiro momento, nós sermos lançados à nossa própria sorte. Agora, o segundo momento é nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus, ela nos adverte, né? Em Tiago capítulo 4, versículo 5, fala que esse Espírito que agora veio habitar em nós, ele tem ciúmes. Então, olha só, de um lado nós temos um ser lançados à sua própria sorte, fazendo as suas escolhas, não devendo subserviência a ninguém, porque o ser humano é livre. Ele é livre para fazer as suas escolhas. Então, ele é entregue à sua própria sorte. Mas num segundo momento, esse ser humano agora, tendo essa consciência de que ele é filho de Deus e que o Espírito de Deus habita nele, agora ele goza do benefício, meu amigo irmão, minha amiga irmã, de ser guiado pelo Espírito de Deus. Nessa manhã é exatamente isso aqui que está ardendo no nosso coração. No começo desse áudio nós falamos sobre esse espírito de voluntariedade, porque é eu que escolho, meu amigo irmão. Eu que sou o Senhor das minhas decisões. Deus, ele é o Senhor da vida daquele que escolhe que ele seja, porque nós somos livres para fazermos as nossas escolhas. Nós temos, nós podemos escolher sermos lançados à nossa própria sorte. Aquilo que nós até de uma maneira descontraída gostamos de brincar, mas é algo sério. Lançados à nossa própria sorte, a lei é: se vira, mané.
Vê o que você pode fazer. Vê o que você pode fazer com a sua vida, com a sua liberdade. Agora, o oposto desta direção é este privilégio de nós termos essa consciência de que nós somos habitados pelo Espírito de Deus que tem ciúmes e que agora esse Espírito que habita a nossa pessoa, a palavra de Deus diz que ele está nos guiando a toda a verdade. E a direção e esse estado de estar sendo guiados a toda a verdade, na verdade, a palavra de Deus ela mostra essa direção, que para onde nós estamos caminhando é na direção de nós nos tornarmos um homem perfeito em Cristo. Guiados pelo Santo Espírito da verdade, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, creia que você não está mais lançado à sua própria sorte. Você está caminhando na direção de a cada dia se refazer. O apóstolo Paulo deixa claro que ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo o meu interior ele se renova de dia a dia. Abandonando essa condição de ser lançado à sua própria sorte, meu querido irmão, minha querida irmã, você está agora andando na direção, guiado pelo Espírito Santo de Deus, andando nessa direção de se tornar um homem perfeito. Creia nisso, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Hoje já está bom, mas vai melhorar mais ainda. Nós estamos caminhando na direção de nos tornarmos um homem perfeito em Cristo. E como um homem perfeito em Cristo, nessa direção para onde nós estamos sendo conduzidos, a primeira coisa que nós percebemos é que nós temos um Pai. O que é ter um Pai? É que nós temos uma autoridade a quem nós devemos subserviência. Graças a Deus por essa visão de que nós não apenas temos um Deus, nós temos um Deus sim, mas esse Deus que nós temos hoje, ele se tornou o nosso Pai. Nós podemos clamar, Abba, Pai. Existe uma porção da palavra de Deus que nós gostaríamos de ler, que mostra essa relação de paternidade. Cada um de nós aqui que já tivemos o privilégio de nos tornarmos pais, nós vemos o compromisso moral que nós assumimos com os nossos filhos. O compromisso, na verdade, a nossa vida ela passa a existir, uma boa parte da nossa vida humana, para nós que nos tornamos pais, ela passa a existir em função dos nossos filhos, no sentido de promovê-los, de trazer segurança, de trazermos paz, de trazer saúde, segurança, paz, saúde. Isso é o que nós promover. Isso aí são algumas coisas que nós, como pais, né, nós estamos aqui despendendo para os nossos filhos. E esse Pai também que agora é o nosso Deus, que agora nós fomos trazidos à sua presença e voluntariamente nós aceitamos o seu senhorio. Voluntariamente agora nós declaramos que esse Deus na pessoa de Cristo, com todas as letras e cheio de um espírito de voluntariedade, nós podemos declarar. A palavra de Deus diz que Deus ele fez Jesus Senhor e Cristo. E nessa manhã, voluntariamente, nós estamos aqui aquietando diante do senhorio de Cristo. Deus fez Senhor, Deus fez Jesus Senhor e Cristo, mas ele fez Senhor e Cristo da nossa vida. Voluntariamente agora nós aceitamos o governo de Deus sobre a nossa vida. Nós entendemos que existe um governo teocrático e agora com os nossos olhos bons, nós estamos enxergando Deus governando. É Deus que governa através
dos governantes? Por que nós não criticamos os nossos governantes? Porque nós entendemos que eles estão ali, porque a palavra de Deus diz que não existe nenhuma autoridade que não é constituída por Deus. E agora que nós aceitamos esse governo teocrático, que é por meio desse Deus na pessoa de Cristo, se tornar o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida, mas Ele é também o nosso papaizinho querido, aquele que tem cuidado de nós. Agora que nós aceitamos esse governo na nossa vida, nós estamos aqui andando nessa direção de muitas das vezes, né? Nós sermos arguídos e questionados, interpelados. Agora nós não estamos mais desfrutando de uma tal liberdade. Já pensou essa tal liberdade que nos lança a nossa própria sorte? Não, não. Nós não queremos essa liberdade que nos lança a nossa própria sorte. Nós queremos agora a liberdade que declara, a palavra de Deus diz que o Senhor é o arrimo da nossa sorte. Olha só, lançados a nossa própria sorte, fora do encabeçamento de Cristo. Agora, debaixo do encabeçamento de Cristo, declarando o senhorio do Senhor sobre a nossa vida, agora o Senhor ele se tornou o arrimo da nossa sorte. Quando fala arrimo, nós lembramos de muro de arrimo, nós lembramos de um lugar sólido, de um lugar seguro, não lançados à nossa própria sorte, mas o Senhor se tornando agora o arrimo da nossa sorte. É para esse lugar, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que nós já fomos trazidos. Nós estamos aqui no reino dos homens, desfrutando a realidade do reino de Deus. Agora existe sobre a nossa vida o governo teocrático, esse Deus ele nos governa. E esse Deus nos governa primeiramente nos dando a consciência de que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus e ele é o nosso Pai, o Pai tem o direito de exercer autoridade sobre os seus filhos. Mas isso, eu repito, é voluntário. É nós que fazemos essa escolha. Somos nós que decidimos. Lembra, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nós somos senhores de nós mesmos no primeiro momento. Não é por força, nem é por poder, mas é pelo meu espírito. Graças a Deus, porque esse espírito tem alcançado vantagem no nosso coração. E agora nós estamos aqui existindo no reino dos homens, com a realidade do reino de Deus e permitindo que esse Deus, na pessoa de Cristo, exerça senhorio na nossa vida. Vamos ler um pouquinho da palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 4 fala assim: Ora, na vossa luta contra os pecados, ainda não tendes resistido até ao sangue. Aqui falou na vossa luta contra o pecado. Essa porção da palavra de Deus, ela leva para aquela experiência que nós já vimos, que são as 3 leis que existem nesse universo. Na vossa luta contra o pecado. A primeira lei que nós falamos é a lei moral de Deus. O homem sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ele só sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se ele vai fazer isso, se ele vai, né, praticar aquilo que é certo ou aquilo que é errado, vai depender do que com escolhas que esse homem faz. Então, a primeira consciência, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, ou seja, ainda não tendes resistido até o fim. Então, na nossa luta contra o pecado, então nós vamos entender neste momento, nós agora, debaixo da lei moral de Deus, sabendo o que é certo e o que é errado. A próxima lei que existe, que está governando o homem, é a lei do pecado e da morte. É um fato. Não existe nenhum ser humano que não esteja debaixo dessa gravidade que é a lei do pecado e da morte. Todos os seres humanos.
os seres humanos estão debaixo dessa sentença. O apóstolo Paulo ele declarou que como que essa lei atua, não permitindo que o homem faça o bem que ele quer fazer, mas faça o mal que ele não quer fazer. Agora, a próxima lei é a lei do Espírito da vida. Existe uma lei, que é a lei moral de Deus, que nos faz conhecer aquilo que é certo e errado. Existe a lei do pecado e da morte, que sentencia o homem a estar debaixo do pecado e da morte. E existe uma outra lei que nos livrou da lei do pecado e da morte. E nós sabemos, quando nós vamos olhando sobre leis, uma lei cancela a outra, não é isso? Então, essa lei moral de Deus, que faz com que o homem saiba o que é certo e errado, ela é vencida pela lei do pecado e da morte. Porque o homem sabe que é certo e errado, mas só faz errado. Na maioria das vezes, né, de um modo geral, né, o homem mais erra do que acerta. Mas a lei do pecado e da morte também, ela é cancelada pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Ela é dominada pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, meu amigo irmão, minha amiga irmã, para onde nós estamos sendo conduzidos? Qual lei que nós permitimos que governa a nossa vida? É um fato, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Isso é um fato que nós precisamos declarar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus você quer. Quanto mais você se aproxima de Deus, a palavra de Deus diz sede santos, porque eu sou santo. Existe, a palavra de Deus mostra uma direção com relação à vida de Abraão. O Senhor apareceu para Abraão e falou com Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós interpretamos essa palavra: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Vamos ilustrar que não está registrado assim, mas só para nós entendermos. Abraão, afaste da minha presença e seja imperfeito. Agora o texto fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que nós entendemos dessas comparações, meu amigo e irmão? Deus é assim: quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus você quer. Você passa a respirar esse ambiente. Eu falo por experiência própria, meu amigo e irmão, ainda hoje. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu quero Deus. Nós até cantamos uma canção muito alegre. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Mas essa sensação de eu quero é Deus é porque nós estamos nos aproximando dele. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Deus nós queremos. Mas é um fato também, meu amigo e irmão. Quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós queremos Deus, porque nós agora permitimos que essa lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livra. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais de Deus nós queremos, sabe por quê? Porque nós pendemos para o lado de Deus. Lembra daquela balança antiga? Ela pendia para onde estava mais pesado. Por exemplo, né? Se colocou, para onde está ali fala sobre o fiel da balança, né? Aquele que antigamente era, hoje não se vê muito isso, mas tinha um fiel da balança. Para onde que o fiel da balança está pendendo? Se o fiel da balança está pendendo para o lado da lei do pecado e da morte, é essa que será o nosso fado. Se nós pendemos para estarmos distante de Deus, o nosso fado é ser governado pela lei do pecado e da morte. Aí não adianta querer lei moral de Deus sabe o que é certo, não adianta. Quem vai governar a nossa vida é a lei do pecado e da morte. Mas meu amigo, irmão, minha amiga, irmã, também é um fato. Quando nós nos pendemos para Deus, quem governa a nossa vida é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Por isso que eu falo, meu amado amigo irmão, minha amada amiga irmã, com todas as letras eu repito: quanto mais você busca Deus, mais Deus você quer.
E quanto menos você busca a Deus, menos Deus você quer. Mas a palavra de Deus diz que quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós temos essa realidade de que nós estamos aqui na terra, no reino dos homens, mas que nós estamos governados pela teocracia. Aí andando na presença de Deus, Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Quanto mais nós andamos na presença de Deus, a palavra de Deus mostra essa direção de que nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos ilustrar assim de uma maneira prática, meu amigo e irmão, para nós entendermos. Eu já trabalhei em lavoura de café e na nossa época a gente trabalhava semeando cama de galinha. Eu não sei se todos conhecem o que é cama de galinha, mas é o esterco da granja. E aquilo ali tem um odor insuportável. E durante o dia a gente trabalhava semeando aquele, nos cafezais, semeando aquele esterco. Aquilo impregnava na nossa vida de um tal jeito que onde quer que fôssemos, nem precisava falar com as pessoas no que nós estávamos trabalhando, porque já tinha aquele cheiro característico, já exalava aquele odor característico, aquele olor, né, característico. Então hoje, trazendo essa analogia hoje, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, a palavra de Deus diz que nós passamos a exalar em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Então, a palavra de Deus mostra essa direção de nós sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Quando nós escolhemos Deus e declaramos que eu quero é Deus, nós entramos nesse processo, meu amigo e irmão, de sermos transformados. A palavra de Deus diz que nós estamos tendo a experiência de sermos transformados dia a dia. A palavra de Deus diz que nós estamos sendo conformados à imagem de Deus. Quando nós nos aproximamos, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Deus nós queremos. E quanto mais Deus nós queremos, mais nós somos conformados à imagem de Cristo. Então, nessa caminhada de nós querermos Deus e voluntariamente nós escolhermos Deus, nós damos a oportunidade que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela nos liberta da lei do pecado e da morte. Eu não consigo lidar com a lei do pecado e da morte. É lei. Lei é lei e ela sentencia. A única coisa que pode me livrar da lei do pecado e da morte é a promulgação de uma outra lei. Só que eu só vou desfrutar dessa lei que me liberta da lei do pecado e da morte, sabe aonde? Andando na presença de Deus, pendendo para Deus. Por isso que um dia o Senhor falou com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós interpretamos essa palavra, Abraão, anda na minha presença, que eu vou te fazer ser perfeito. Essa é a ambição cristã, meu amigo e irmão. Nós temos essa ambição em nós. Eu já percebi, creio que você também já deve ter percebido o quanto nós somos incapazes de produzir algo que realmente edifica. Parece que como ser humano nós já estamos predispostos, né, a destruir ao invés de construir. É só nós olharmos o nosso entorno. Quando nós olhamos para o nosso entorno, nós estamos caminhando para a edificação ou para a destruição. Então há essa predisposição em nós em não fazermos nada, em não construirmos nada. Se nós nos deixarmos soltos, nós entregues à nossa própria sorte, tudo indica que vai se tornar um caos. Imagina um relacionamento conjugal onde nem o marido nem a esposa cuida desse relacionamento. Para onde vai andar esse relacionamento? Se não há ali um espírito de edificação, se não há ali no seio do casamento um espírito
um anelo de perdoar, de receber perdão, um espírito de se construir, de se amarem mutuamente. Só que essas coisas, meu amigo irmão, minha amiga irmã, dá trabalho, né? Nós somos tentados a deixar a vida levar, vida leva eu, mas é como uma canoa sem direção no oceano. Se não há ali o efeito dos motores, você não sabe para onde que você vai. A canoa, ela foi colocada, o barco, ela foi colocada à deriva. Você não pode falar que esse barco à deriva ele tem uma direção segura, porque ele está entregue à sua própria sorte. Sabe, meu amigo irmão, minha amiga irmã, já pensou um filho que os pais não têm planos para a vida dele, que os pais não querem ter o trabalho de construir e edificar? Hoje, como sociedade, meu amigo irmão, quase que de um modo geral, é assim que nós estamos vivendo. Mas agora nós estamos falando agora de dentro do, da, nós estamos falando agora de que nós estamos no reino dos homens, mas governados pela realidade do reino dos céus. Nós somos agora, estamos debaixo do governo teocrático. Nós fomos trazidos à presença do Senhor. E na presença do Senhor agora, nós estamos gozando do benefício e do privilégio da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus é clara. Ora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É andando, é pendendo, é permitindo que essa lei do Espírito da vida nos faça pender para aquilo que é perfeito, é que nós estamos caminhando dia a dia, meu amigo. O anelo do nosso coração que nesse dia, né, esse Espírito ele consiga alcançar vantagem em nós, esse Espírito consiga alcançar vantagem em nós e dia a dia nós possamos, né, ter essa experiência de estarmos debaixo de algo que nos promove, né? Graças a Deus nós estamos agora diante de Deus, nós gozamos desse privilégio de estarmos nos envolvendo com algo que promove o nosso ser humano. Na verdade, anda na minha presença e ser perfeito, e nós estarmos caminhando nessa direção de nos tornarmos um homem perfeito em Cristo. Como que nós vamos alcançar esse estágio? É porque dia a dia, meu amigo irmão, nós estamos sendo habitados pelo próprio Deus. Nós estamos sendo possuídos por esse Espírito que nos promove a cada dia. Olha, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nesta manhã você está mudando de nível. Creia nisso. Você não vai se tornar um homem perfeito em Cristo sem passar por esses passos que dia a dia a Bíblia fala que nós estamos experimentando a cada dia um grau de glória superior. Ou seja, esse Deus, a Bíblia fala que esse Deus, ele está resplandecendo para nós na face de Cristo. O que quer dizer esse versículo? Que cada dia nós estamos subindo um degrauzinho. Hoje nós estamos subindo mais um degrau, creia, meu amigo irmão. Qual é o degrau que nós subimos hoje? Nós subimos hoje o degrau de sabermos agora que nós estamos aqui sendo trazidos na presença de Deus e que andando na presença de Deus, nós vamos nos tornar perfeitos. Hoje nós estamos vendo em parte, mas um dia nós veremos face a face. A ambição cristã, meu amigo irmão, minha amiga irmã, e a proposta do Evangelho é nós nos tornarmos um homem perfeito em Cristo. Não percamos isso de vista. Deus tem algo melhor para nós. Se não está bom, creia, meu amigo irmão. Tem planos de paz e pensamentos mais altos para a sua vida.
Mas se por um acaso a sua vida esteja bem nessa manhã, meu amigo irmão, minha amiga irmã, creia, amanhã estará melhor ainda. Hoje à tarde estará melhor, sabe por quê? Porque esse dia que nos fez o Senhor é para nós experimentarmos esse Deus e nós nos tornarmos o quê? Um homem perfeito em Cristo. Só para nós encerrarmos, Efésios capítulo 1, versículo 17 fala: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, qual a suprema grandeza do seu poder. Meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, é esse poder que está operando em nós hoje. Agora, meu amigo irmão, nós fizemos uma escolha. Agora, quem governa a nossa vida é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que subjuga a lei do pecado e da morte, e que agora ela permite que a lei moral de Deus funcione. Lembra? Lá no passado, nós só sabíamos o que era certo e errado. Agora nós estamos nessa direção de sabermos aquilo que é certo e errado, mas não fazer aquilo que é certo, mas permitir que a suprema grandeza deste poder, que opera eficazmente em nós, e opera em nós de uma maneira eficiente, a suprema grandeza desse poder agindo em nós agora, né? Nós somos qualificados a andar na direção daquilo que Deus mediu para nós. Então, meu amigo irmão, o versículo 18 que eu quero deixar para que governe a sua vida e a minha vida nesse dia. Olha, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O que é essa herança nos santos? Essa herança, é essa realidade que nós temos hoje, de que nós estamos debaixo do governo teocrático, que esse Deus, ele não apenas agora é o nosso Pai, ele é autoridade na nossa vida, mas esse Deus agora, ele opera, qual, o versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Hoje existe, nós não estamos sozinhos. Nós estamos aqui assistidos pelo poder de Deus. Mas por que que nós estamos assistidos pelo poder de Deus? Sabe por quê, meu amigo irmão, minha amiga irmã? Porque agora nós fizemos uma escolha. Eu quero Deus. Eu quero andar na sua presença. Há uma ambição no meu coração de ser perfeito. Eu sei que eu não posso ser perfeito em mim mesmo, mas eu sei também que eu posso ser possuídos pelo poder de Deus, que me dá condição de andar na direção de me tornar um homem perfeito em Cristo. Esse que precisa, meu amigo irmão, é esse que precisa governar, este conhecimento que precisa governar a nossa vida. Entendemos que estamos andando nessa direção, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais esse espírito de sabedoria e de revelação, ele trabalha ao nosso favor, revelando aquilo que é oculto e nos dando sabedoria que está para além da inteligência, mas é algo que hoje exerce domínio na nossa vida, que arrebata o nosso coração e a nossa mente e dessa maneira nos faz andar na direção da edificação. Andar na direção da edificação é nos tornarmos um homem perfeito em Cristo. Que o Espírito Santo possa continuar trabalhando no nosso coração a realidade, essa realidade durante todo esse dia, né? Para que durante esse dia essa palavra possa nos apacentar
e nos dar essa condição de perceber e receber que agora nós estamos na presença de Deus, andando nessa direção de nos tornarmos um homem perfeito em Cristo. Deixo para você um forte abraço e que o Espírito Santo alcance vantagem no seu coração e no meu coração durante todo esse dia.